tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar início em alguns minutos ao nosso culto, né? Mas aí 3 minutinhos para a gente começar, né? Enquanto isso, quem quiser já ir se preparando, né? Pegando uma garrafinha com água. Boa noite, né? Deus abençoe a todos, bem-vindos, né? Em 2 minutinhos nós estamos começando aí o nosso culto do Evangelho, certo? Vamos lembrar, né, que o nosso culto, ele sempre no final a gente faz uma irradiação coletiva, né, pelas pessoas que estão precisando, pelos companheiros aí que estão passando por dificuldades, né? Então a gente divide o culto aí em algumas partes, né? A gente faz a primeira leitura, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois a gente está fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Quem quiser participar, comentar, pode ficar à vontade, né? Tanto aqui no Jitsi quanto o pessoal que está no Instagram, certo? Queria lembrar a todos, né, enquanto a gente está para começar, que nós estamos iniciando a nossa campanha de Natal, né, do nosso evento do Universo dos Sonhos, né? Para quem não conhece, né, e no Instagram a gente colocou, né, as thumbs, né, que o pessoal fala, né, e o link para o Instagram do projeto, né, que chama-se Universo Ponto dos Sonhos, né, que conta um pouquinho da história desse projeto aí de mais de 17 anos, né, de trabalho aí em favor de famílias durante o Natal, né? Nós atendemos aí cerca de 100 famílias esse ano, sem contar, né, os internos do Lar na Luz, Creche Bom Pastor. A gente faz um evento de Natal, a gente entrega os presentes, né? Também vai, né, as cestas de Natal também, que a gente arrecada depois, a gente deixa para arrecadar mais no final do ano, para não encavalar uma coisa com a outra, né? Quem quiser saber como funciona, né, a gente funciona por base de apadrinhamento, né? As pessoas, a gente tem o nome de todos os adultos, crianças, todo mundo que participa, que vão receber os presentes, e a gente pede ajuda das pessoas para apadrinhar, né? Cada um com R$40, né? Um apadrinhamento R$40, né? Quem quiser apadrinhar 10 aí pode também, né? Nós estamos precisando. Mas assim, a gente pede essa ajuda para poder comprar o presente de Natal, né? Por isso que chama Universo dos Sonhos, né? O objetivo é, né, levar um pouco de sonho aí para as famílias, né, mais carentes, mais necessitadas. E quem quiser, né, conhecer o nosso trabalho, né, como eu já falei, a gente tem lá o Instagram, né, do Universo Ponto dos Sonhos, e também tem no Facebook, né, o Universo dos Sonhos, né? É só procurar lá o Universo dos Sonhos, Projeto Universo dos Sonhos, vocês vão ver lá as nossas festas dos anos passados, né, que a gente sempre deixa registrado lá a foto das entregas, né? É um momento muito, muito legal mesmo, né? Um momento muito fantástico, principalmente para a gente que participa ajudando ali, né? Então quem quiser também ir no dia participar, né, nós vamos estar divulgando, né? Normalmente é no segundo ou no terceiro sábado de dezembro, tá? Que é o evento. Quem quiser participar, quem quiser conhecer também pode, né? Só mandar o nome aí que nós damos um jeito de colocar para a pessoa ir lá e participar, né? Quem quiser ir lá entregar o presente que doou também, né? A gente junta o valor todo que a gente arrecada e compra tudo junto para ficar mais barato, né? E o dinheiro que sobra, vamos dizer assim, a gente usa para organizar o evento como um todo, tá? Normalmente não sobra nada, né? Vai, né, dar sempre certinho, né, pessoal? Então a gente vai iniciar o nosso culto do Evangelho, né? Lembrar, né, gente, o culto do Evangelho é um momento que nós temos aí de contato com a espiritualidade, né, onde os amigos de luz aí nos visitam, né? Por isso é importante a gente manter a constância, né, do espaço, do horário, né, do dia. Claro que se por um motivo ou outro a gente não puder estar presente no culto, né, a gente pode fazer em outro horário, mas a gente faz uma prece e avisa os amigos espirituais que eles escutam, né? Porque a espiritualidade se movimenta, né, para vir, né, até os nossos lares no momento do culto. Então, quando já tem aquele horário, aquele momento definido, né, já está ali tudo mais ou menos organizado para isso acontecer, tá? Então vamos lá, né, gente? Vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, lembrar neste momento do Cristo Jesus, mestre e amigo, irmão maior, exemplo, roteiro e guia da humanidade. Senhor Jesus, estende sobre nós as tuas mãos iluminadas, nos ensina pelos teus exemplos de amor e pelas tuas palavras de vida. Dá-nos, Senhor, a possibilidade e oportunidade de alguma forma colaborar com os trabalhos do teu amor. Envolve a cada um de nós e permite que possamos nos elevar das dificuldades e dores rumo ao bem, à paz e à luz. Nos ensina, Senhor, a perdoar e compreender, respeitar, amar,
servir. Dá-nos a oportunidade de estar entre aqueles que buscam em teu nome. Ajuda-nos a perceber em todos os momentos quando podemos ser úteis ao próximo em nome do teu amor. Abençoa os nossos lares, aqueles que amamos. Abençoa aqueles que mais do que nós precisam da tua luz. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, vamos começar. A gente sempre começa o culto com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas pessoas têm o hábito, de ler de maneira metódica. Eles pegam aqui do capítulo 1 e vão embora. Eu, particularmente, gosto de abrir aleatoriamente para deixar que a espiritualidade escolha o que a gente está precisando. De aleatório não tem nada, gente? A gente sabe aí, não cai uma folha aí de uma árvore sem que Jesus esteja consciente disso. Mas a gente pede aí porque quando a gente abre de maneira espontânea, os espíritos nos levam ali o que a gente precisa escutar. A gente sempre lembra que o primeiro texto, que é o texto do Evangelho, vai dizer para a gente sobre aquilo que nós precisamos trabalhar na nossa intimidade. Prestar sempre muita atenção nisso. É o recado dos espíritos para nós, não para o outro. Então o que a gente precisa de lidar conosco mesmo. Vamos lá? Vou abrir aqui. Página 253, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Está aqui no item 2, Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Então é isso que a espiritualidade está querendo conversar com a gente hoje. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que este atraso não seja fruto da sua preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada estava esperando impacientemente aquele que, enfim, o chamaria a servir. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Mas, se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso é mais agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde, será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Então a gente fica com esses dois parágrafozinhos aqui, para a gente ser mais sucinto. E o trabalhador da última hora, ele faz a comparação entre aquele que ficou sem trabalhar, porque não encontrou o trabalho, ou seja, não estava pronto, e aquele que fugiu do trabalho. É interessante que o trabalho aqui, dentro do raciocínio da espiritualidade, o que é trabalho? O trabalho é toda ocupação útil. Então, toda ocupação útil é considerado pelos espíritos superiores trabalho. Útil a nós mesmos, no ponto do nosso crescimento, útil ao próximo. Então, eu trabalho quando eu estou sendo útil. Então, trabalho igual a ser útil. E ele fala aqui que o primeiro momento é aqueles que buscam o trabalho, que são os trabalhadores da última hora, mas não encontram. Talvez porque não estão preparados, talvez porque estão tendo outras situações a lidar, a resolver. Então tem muitos companheiros que às vezes se lastimam, se lamentam, falam, nossa, eu nunca consegui fazer um trabalho espiritual, nunca consegui participar de uma obra de caridade, eu nunca consegui frequentar mais ativamente um grupo espiritual religioso. Então esse é aquele que queria trabalhar e por algum motivo não foi chamado ainda. Lembrando que muitas vezes esses companheiros têm um trabalho espiritual também, dentro da própria casa, dentro do ambiente do trabalho. Então, aonde a gente está, nós podemos ser multiplicadores dos ensinamentos de Jesus, que não estão vinculados a ideias religiosas, mas sim a conceitos espirituais superiores. E quando a gente começa a perceber essas coisas, o mundo à nossa volta, ele começa a melhorar. Ele começa a despertar para novos valores. E aí ele fala do outro grupo de trabalhadores, que é aqueles que não fazem por preguiça. Porque falam assim, não, isso não é hora disso, não, eu vou descansar. Que é o caso de muitos companheiros também, que fogem, como diria lá o ditado dos nossos avós, como o diabo foge da cruz.
de toda a prática positiva. Por quê? Porque o trabalho no bem, né, é cansativo, complexo. Porque trabalhar para Jesus envolve conviver. E conviver muitas vezes com aqueles que pensam e sentem diferente de nós. Porque no ambiente que nós estamos hoje, no planeta, né, nós somos chamados a estar com os diferentes, para que possamos trocar valores. Né? Então, se eu detenho a paciência, eu sou convidado a estar no meio dos impacientes, né, para poder passar alguma coisa de paciência para eles. E ao mesmo tempo, né, se eu sou, vamos dizer assim, um arrogante, eu vou ser convidado a conviver com os humildes, para aprender com esses humildes. Então as nossas relações interpessoais de uns com os outros, elas estão vinculadas em necessidade e doação. Então eu estou com a família que eu preciso, pelos laços do afeto que eu preciso, mas se tiver alguém mais difícil, talvez eu possa ensinar pelo meu exemplo. E talvez eu seja o alguém mais difícil da situação. Né? E aí eu posso aprender pelo exemplo de quem me suporta. E isso é o grande segredo da convivência familiar. Nós nunca reencarnamos no lugar errado. Nós reencarnamos no ambiente necessário para o nosso crescimento. Né? Talvez as pessoas, a gente, queira reencarnar no lugar mais fácil. Né? Um ambiente onde todo mundo, né, agregue com a gente, todo mundo dê beijinho na gente. Né? Mas nem sempre é nesses ambientes que a gente cresce. Quando a gente renasce num ambiente mais difícil, quando a gente está num ambiente de trabalho, num ambiente de convivência mais difícil, é porque alguma coisa a gente tem a oferecer e alguma coisa a gente tem a aprender. Né? E às vezes isso é difícil para a gente, porque hoje, né, no século XXI, nós estamos muito acostumados à satisfação. Nós só queremos aquilo que nos dá prazer. Né? Então, quando uma situação não é muito prazerosa, o que a gente vai meio que casca fora daquilo o mais rápido possível, buscando outras. Né? Mas o verdadeiro aprendizado está na convivência. E na convivência com aquele que muitas vezes pensa, sente e entende a vida de maneira diferente de nós. Que é mais difícil. Né? Se fosse fácil, não tinha aprendizado. Né? Então nós temos uma escolha, né, nessa questão dos trabalhadores da última hora. O salário, né, da preguiça, né, daquele que foge, e o salário daquele que começou no momento adequado, que mesmo sendo chamado à última hora, às vezes no finalzinho da vida, né, às vezes 1 minuto por semana, né, tá vindo no momento certo. Por quê? Porque ele já está fazendo em outros aspectos. Né? Então eu posso fazer caridade na minha casa, eu posso fazer caridade na rua, eu posso fazer caridade com os companheiros do meu trabalho, eu posso conter a minha língua e ser menos maledicente. Né? Então são vários fatores que são oportunidades para a gente trabalhar essa última hora aí de maneira adequada. Né? Agora nós vamos ler aqui o Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografado pelo Chico, né? Pelo querido Espírito Emmanuel. Né? Vamos ver o que o Emmanuel fala para a gente aqui. Vamos lá. É na página 202 do item 93. Alegria cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. É Jesus falando para os discípulos, né? Pouco antes dele morrer, que vai estar todo mundo feliz e eles tristes, né? E que depois aquela tristeza ia se converter em alegria. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor e desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos devandados, perseguições sem contas, martírios e lágrimas por todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança.
Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chorem depois do tempo determinado, atirado aos desvãos sombrios das consciências feridas pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando a sua suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não constam dos prazeres da incontinência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Bem interessante, né? No primeiro texto aqui, né, tá falando pra gente aí dos trabalhadores da última hora, né? No último texto ali está demonstrando que o verdadeiro crescimento espiritual é através da dor, né? Da renúncia, do abrir mão, né? Do deixar de lado, né? E muitas vezes a gente está vendo, né, no mundo, né, companheiros que pregam o menor esforço espiritual, né? A riqueza, o poder, o dinheiro, né, como bênçãos, né? Mas a verdadeira bênção não é o dinheiro, o poder, a riqueza, é a consciência tranquila, são os amigos, né? É a sensação de ter feito o seu melhor dentro das suas possibilidades, né? É a libertação dos apegos da matéria transitória, né? Quando a gente descobre, né, que tudo que existe material é muito bom, muito útil, mas muito passageiro, né? Companheiros nossos aí, encarnados e desencarnados, estão desesperados por ter, por mandar, por comandar, né, por convencer os outros disso e daquilo que nem eles mesmos acreditam, né? Nós estamos nessa época de política aí, né, onde muitos companheiros aí, né, se perdem em mentiras nas quais eles mesmos não acreditam, né? Tudo por causa de um poder transitório que dura aí 2, 3, 4 anos, né? Tudo por causa aí de uma ilusão, né, que não vai transformar eles para a eternidade, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso. Tudo é muito transitório, tudo passa, né? Eu lembro de uma passagem do livro Paulo Estevão, né, quando o Paulo estava lá diante do Nero, imperador romano, né? E aí o Nero lá, naquela loucura, né, naquele desespero dele, né, que era o senhor, né, daquele império todo, mas era um espírito extremamente desequilibrado, doente, amedrontado, né? Todas as descrições do Nero mostram uma pessoa perturbada ao extremo, né? Via inimigos, adversários em tudo quanto é lugar, né? E aí o Paulo acorrentado na frente dele, o Paulo olha para ele e fala assim, olha, né, considere que um dia você vai sair daqui e vai ter que prestar contas à sua própria consciência, a sua vida vai acabar, né? E aí, diante de um Nero assustado, ele fala assim, olha, né, aonde estão os imperadores que sentavam nesse trono antes de você? Todos eles rolaram desse trono, né, para o sepulcro. E o que eles levaram com eles? Né? E diante do olhar desesperado de um Nero que não entendia do que ele estava falando, né, ou entendia e fingia que não entendia, né, nós tínhamos lá o Paulo prisioneiro, acorrentado, diante do imperador sentado no trono de ouro, né? O Nero continuou vivo mais um tempo e o Paulo foi para a morte, né, poucos dias depois daquilo. Mas quem estava livre de verdade? Né? Porque a verdadeira liberdade é uma liberdade de pensamento, de consciência. É a certeza que nós fizemos o nosso melhor dentro das nossas capacidades, né? E é isso que nós precisamos. Ao invés de julgar o nosso irmão, vamos fazer o nosso melhor, vamos trabalhar aquilo que a gente tem de bom, vamos passar o tempo com as pessoas que importam de verdade, com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? Vamos manter uma energia positiva, né? Porque o mundo está precisando de construtores do bem e não de destruidores, né? Nós temos que buscar isso na nossa intimidade. Quanto que eu estou destruindo, quanto que eu estou construindo, né, meus amigos? Então aqui no Evangelho, né, fica essa mensagem. Primeiro, trabalhadores da última hora, o tempo é curto, né? Temos uma hora, né? Precisamos, né, Jesus fala assim, vamos velar com ele uma hora, ou seja, vamos ficar fiéis uma hora, né? E depois o Emmanuel fala pra gente que da aparente derrota do Cristo surgiu uma grande vitória, né? Muitos de nós aí encarnados, muitos de nós aí, né, estamos com a conta bancária lotada,
e o coração vazio, enquanto que nossos irmãos aí, a humanidade, estão passando fome, estão passando dificuldade, né? Então vamos pensar um pouco nisso, né? Vamos agradecer o que nós temos, vamos olhar para o lado e ver aquelas pessoas que são importantes e especiais para nós, né? Porque é isso que fica, né, meus amigos? Então a gente está chegando aqui no momento da nossa irradiação, né? Quem quiser colocar aí os nomes, né, para a gente fazer né, para a gente ler aqui, né? A irradiação é uma prece coletiva, né, que nós fazemos mentalizando as pessoas que precisam, né? A gente vai lendo os nomes de todo mundo, né? Lembrando que também pode ser pelos, né, não só pelos seres humanos, até os animais merecem, né? Os nossos bichinhos, os nossos seres, né, tão amados, nossos irmãozinhos menores, né, como diria Francisco, né? Então todos os seres merecem amor, merecem respeito, né? Merecem compaixão, né? Então vamos fechar os nossos olhos e neste momento pedir a Jesus que nos abençoe e fortaleça. Ajuda-nos, Senhor, a compreender mais, a reclamar menos, a trabalhar, a oferecer o nosso melhor, a disposição, a força, a fé. Ajuda-nos, Senhor, a ver aquilo de bom que há no outro, para que também possamos ver na própria intimidade o bem que vibra e que tem em existir. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família, aqueles que amamos e convivem conosco, que são presentes, que possamos respeitar, amar, fazer o nosso melhor diante das possibilidades da nossa vida. Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão desencarnados, por aqueles que sofrem, por aqueles que precisam de amparo e de carinho. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar. Escuta, Pai amigo, os nomes que aqui colocamos, para que possamos juntos materializar as energias do Teu amor através da prece. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, gente? Pedindo aí, né, pelo Gustavo Rodrigues Fortes de Almeida, Raquel Aguiar e família, Kiara e Mel, né, que são os cachorrinhos, né, da companheira, Hélio Nunes. Vou voltar aqui pro Instagram. Instagram tem muito. Eita, vou voltar aqui bem no início. Maria Aparecida Marques, Margarida Cândida Marques, Anadeia Souza do Lago e família, Antônio Fontaneto, João André da Cruz Gomes e família, Helena dos Reis Marques, Valderes Cato, Daniele Santos Ferreira de Carvalho e família, Maurício Diniz de Almeida, Antônio Vicente Alves, Giovana Serríquio, Eliane Bambirra, Eline Natalier Marques de Oliveira Ferreira, Fábio Lisandro Pereira Ferreira, Joana Valentina Oliveira Ferreira e Bernardo Luiz Oliveira de Carvalho, Juliano Serra Bambirra Alves, Débora Haroldo Aquino Filho e Lucílio Saraiva, João Antônio Dias Castro e sua família, Filomena Paixão, Beatriz de Almeida Ferreira, Bambirra Alves, Ana Júlia Duarte da Paixão, Rafael Pacheco, Janaína Musso e Bernardo Musso, Célia Maria Avelar de Carvalho e família, Antônio Ferreira, Breno Duarte Marques Faria e família, Maria das Graças da Graça Silva Rodrigues, desencarnada, Josefa de Almeida Ferreira, Jaqueline Nilza Marques e Guilherme Quaresma, Paula Fernanda Malheiros, Maurício Eduardo de Carvalho, que está com depressão, Deus o abençoe, o ilumine, Eliton, Hipólito de Oliveira, Janaína Bravo, Rafael Júlio Silva Duarte, desencarnado, Ana Maria Correia e família, Vanessa Oliveira, desencarnada, Peterson Cristiano, Janine Bravo de Oliveira, Hélito Hipólito Bravo de Oliveira Filho e Henri. Espero que sejam esses todos aqui. Antônio Alves da Silva, né, o último aqui do Gipsy. Né, que Jesus abençoe todos esses companheiros, abençoe todos nós, nos ensine a amar, nos ensine a respeitar e compreender os nossos próximos. Dê-nos a força, o entendimento e a boa vontade. Deus nos abençoe, né, abençoe a água fluidificada e que possamos estar sintonizados com o bem,
com a luz, com o amor. Fiquem todos com Deus e vamos, com Jesus. Se alguém quiser saber mais informação sobre o nosso projeto de Natal, Universo dos Sonhos, é só me chamar no privado, que a gente tem todo o prazer de explicar, nem que seja pela milésima vez, como funciona, e a gente está aí, nessa corrida aí para apadrinhar os nossos companheiros. Quem quiser saber, só entra no meu WhatsApp, ou me chama, pode me chamar à vontade, tá? Vou até colocar aqui, ó, o telefone, tá? Só me chamar que nós damos todos os detalhes, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite, e até semana que vem, se Deus quiser, uma boa semana, cheia de boas experiências, de muito afeto. Deus nos abençoe, meus amigos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.